que você acha que tem motivado essa melhora da imagem do presidente Lula e do governo nas pesquisas, hein? Eu entendo que quando o governo começou, ele começou sem nenhuma base parlamentar, Neto. E eu disse aqui uma vez, né, quem tem fome tem urgência. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome não pode esperar. Quem tem fome não pode aguardar as soluções conjunturais. E a primeira avaliação do governo Lula não me surpreendeu, como também essa não me surpreende, porque ele começa a adquirir a base parlamentar, a economia começa a dar sinais de recuperação, as coisas, o país começa a andar, né? Eu não quero, e aí me parece que essa pesquisa não faz uma comparação com o governo anterior, ela pergunta do momento atual do governo Lula. Certo? Eu acho que o momento atual do governo Lula é favorável para ele. Conseguiu levar a proposta, está conseguindo levar a proposta, e a reforma tributária é uma constituinte tributária, é algo que a gente não consegue avaliar a dimensão dela ainda. Né? Ele consegue fechar o arcabouço fiscal, está indo, embora tenha aqui aquelas rusgas de sempre, quem está cobrando o cargo está cobrando, quem tem o cargo está demorando para entregar, mas eu acho que não surpreende, né? O que mantém a popularidade de Lula é também ele ter recolocado o Brasil no cenário internacional de uma forma bastante positiva, né? Ele, de alguma forma, os dados são favoráveis do desmatamento, dos incêndios na floresta amazônica, né? A pandemia, o quadro da pandemia não existe, aquele quadro horroroso que havia da pandemia também que nos isolou, também não existe. Eu acho que o Lula ele está navegando em águas menos tormentosas, não são águas tranquilas. No caso, sorte dele, é o que você quer dizer. Também. Não, e habilidade política também, né? Ele está conseguindo fazer isso. Fora a sorte. A sorte tem que acompanhar. Sim, se você não tiver sorte, dizia o Nelson Rodrigues, você não pode chupar um picolé. Né? Porque você tem o vez de engolir o palito. Né? Um pouco de sorte todo mundo precisa ter. Né? Muito bem. Ô, Poit, vou te fazer uma provocação aqui, porque é o seguinte, isso acontece, essa melhora na popularidade ou avaliação do próprio governo, em um momento também que a gente tem aí vamos dizer, o principal adversário do presidente Lula nas eleições, vamos tratar dessa maneira, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o bolsonarismo envolvido em uma série de novelas. Eu vou tratar assim porque eu falei agora aqui de séries, né, vários capítulos, inclusive essa que nós já tratamos hoje das joias. Você acha que isso também acaba contribuindo, assim, pessoas que mesmo quem votou em Jair Bolsonaro acaba se decepcionando e isso contribui para a popularidade de Lula ou não tem nada a ver? Olha, na minha opinião, Lu, a princípio não tem nada a ver, né? Até porque se a gente vê o que o presidente Lula foi envolvido em escândalos de corrupção, foi inclusive preso, né? E o negócio dele era pedalinho, sítio Atibaia, triplex. Aí o pessoal fala que foi absolvido, mas na verdade não foi cancelado o processo, mudou de instância, por aí vai. Então, o presidente Lula também tem um histórico para trás. Portanto, eu acredito que não tem nada a ver. E diria muito que esse histórico, aliás, novamente, né? Essa pesquisa da Genial Quest é a pesquisa que tem mais recorrência, então dá para a gente ter um histórico. E essa melhora pontual vem bem depois que a gente teve mudança na taxa de juros para baixo, que a gente teve uma inflação mais controlada, né, por muito mérito da atuação do Banco Central e aprovação da reforma tributária, da primeira parte, que foi liderada muito especificamente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, eu diria que é por ali, Lu, que é uma queda na taxa de juros, que é a inflação um pouco mais controlada e que é a reforma tributária aprovada, pelo menos na Câmara dos Deputados, liderada pelo Fernando Haddad. Esses fatores trouxeram uma sensação de melhora em parte da população, lembrando que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.
Muito bem. Professor José Vicente, deixa só falar com o nosso telespectador que, se quiser acompanhar essa pesquisa inteira, tem uma reportagem lá no site da CNN Brasil e você pode acompanhar, por exemplo, como é que foi a pontuação, a avaliação do governo por regiões, por exemplo, e aqui por raça, cor, escolaridade. E tem mês a mês, né, Lu? Tem mês a mês. Histórico. Então, por exemplo, aqui, só para citar um exemplo, de abril para cá, o Sudeste tinha 45% de aprovação, depois foi para 51% em junho, depois em agosto para 55%. Para citar um exemplo, mesmo no Sudeste, claro, a região mais populosa do país, e onde o presidente Lula não teve nas eleições a expressividade, dividiu votos ali, vamos dizer assim, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente tem um crescimento expressivo aqui no Sudeste em relação à aprovação do governo. Luciana, eu acho, na minha opinião, que o presidente Lula produziu isso que o Poit está dizendo, uma sensação de segurança. Que o presidente Lula produziu uma sensação de paz e tranquilidade social. E isso posto, foi possível, então, caminhar para essa segunda parte importante dessa situação que o remete como muito bem avaliado pela população, porque ele retomou aquelas ações que eram necessárias, que eram solicitadas e que ele mesmo havia dito na campanha que iria fazer. Não é? Então, primeiramente, ele trouxe uma composição ministerial que contemplou todas aquelas parcelas da sociedade. Tem mulheres no governo do presidente Lula, nos ministérios, tem negros, são 5 negros ministros, e mesmo agora tivemos o primeiro negro indicado para o Banco Central, por exemplo. Então, do ponto de vista dessas entregas que contemplasse a representação social, ele fez e entregou. Isso daqui ficou muito bom. O segundo, ele então havia dito que colocaria uma reforma tributária. E ele construiu as condições, primeiro o arcabouço, depois a reforma tributária, depois aprovou essa reforma tributária. Então, quando ele fez isso, acho que ele criou um novo paradigma. O que ninguém conseguiu em 30 anos, nem ele nos seus 2 primeiros governos, agora ele conseguiu fazer. A segunda, aquele sentimento, né, como dizia-se na gíria aí, de vira-lata, né? Os brasileiros estavam com aquele sentimento de vira-lata, porque estava sendo olhado pelo exterior como o verdadeiro pária, sobretudo do meio ambiente. Né? E, de repente, o governo Lula restabeleceu esse protagonismo, restabeleceu essa condução, restabeleceu a sua autoridade mundial, como o Brasil precisa e deve ter nessas questões do meio ambiente, seja trazendo Marina Silva, que é ao concurso, né, nessa agenda mundial, seja produzindo uma quebra já de quase 50%, por exemplo, do desmatamento. Então, isso daí devolveu a credibilidade, sobretudo, dessa agenda ambiental no mundo. E uma coisa muito importante, né, nós vimos ao longo desses primeiros 6 meses uma romaria de quase 30 presidentes dos mais diversos países que vieram aqui no Brasil, agora sim, para sentar à mesa e dialogar com o Brasil. E também o Brasil sendo recebido nos mais diversos fóruns para agora, então, levar a sua agenda e levar as suas solicitações. Então, eu acho que essas coisas juntas, mais volta do Minha Casa Minha Vida e, sobretudo, agora, mais o lançamento do PAC, no conjunto, trouxe a esperança de volta para as pessoas. As pessoas estão agora mais robustecidas na sua compreensão de que tem uma nova jornada, tem um novo caminho, tem uma nova possibilidade e tem um conjunto de oportunidades importantes nesse conjunto de ações do governo. E, por conta disso, que, a meu ver, ele aumentou a sua aprovação e o seu governo está sendo muito bem avaliado. Agora, são 6 meses, tem, como disse aí o Poit, muitas águas para passar debaixo da ponte e a gente, como brasileiro, vai ficar torcendo para que ele continue acertando, para que o país possa, ao final, alcançar o seu curso
correto, definitivo e fazer as entregas que precisa fazer para todos nós brasileiros. Tem as dificuldades, tem um Congresso aí que vai precisar ser estruturado, congregado, conciliado para que ele atenda essas demandas da sociedade como um todo, mas tem os problemas que também estão postos. A fome continua aí, o desemprego continua aí, a violência policial, a violência em geral continua aí, o acesso à tecnologia, à educação e suas solicitações estão aí, e o governo do Lula e todo o governo que está posto vai precisar ter mais intensidade, energia e tenacidade para fazer mais entregas, com isso manter essa esperança e com isso manter essa aprovação. Sim, Armando, apesar de agora o professor José Vicente ter apontado aqui os desafios ainda do governo Lula, tanto ele quanto o Tardelli trouxeram ali na habilidade da figura do presidente, ou creditaram a essa habilidade, a melhora aí na avaliação do governo. E você, o que você acha? Um ponto bastante interessante, que não foi mencionado aqui pelos colegas, mas eu me atentei nos últimos dias. Isso devemos realmente ao atual governo, é a recuperação do crédito. Praticamente 1/3 da população do Brasil estava com problemas com o crédito, ou seja, estava com o nome sujo, não poderia contrair um novo crediário, um novo financiamento, mesmo devendo valores baixos. Esse programa, me parece que conseguiu aliviar a vida de várias famílias. E isso contribuiu para essa elevação do nome do atual presidente. É um ponto que me parece importante. Também, outro bastante, esse foi mencionado aqui pelos colegas, a pandemia. O outro presidente assumiu, meses depois, começamos ali a falar no mundo sobre pandemia, e 19 para 20, do ano de 19 para 20, a coisa explodiu e o cenário mudou, e aí não preciso contar a história, porque todos nós aqui conhecemos o que aconteceu na economia, não só do Brasil, mas na economia mundial. Existem reflexos até o dia de hoje, reflexos esses que vão perdurar aí por ainda muitos anos, eu tenho certeza disso, certeza disso. Agora, é indiscutível que o presidente Lula, vamos usar assim uma gíria, ele sabe fazer o comercial dele. Isso é indiscutível, né? Não estou aqui defendendo, elogiando isso, mas estou falando uma verdade, e verdade deve ser dita. Ele sabe fazer o comercial. Ele viaja, né? Viaja bastante, é fato. Existem críticas sobre isso, mas deixando isso de lado, vamos deixar de lado a crítica das viagens, mas ele tem colocado realmente o país no cenário mundial. E ele tem trânsito, né? Ele é recebido, ele conversa, ele é ouvido, né? E isso faz com que o país apareça novamente, né? Nós temos agora, aqui no nosso lado, na Argentina, um pré-candidato falando em dolarização da economia do país vizinho, e o dólar disparou nos últimos dias, é fato, está hoje quase R$5, 4,90 e tanto, e os combustíveis aumentaram, né? Por conta da mudança do valor do dólar. Ele está também sentindo isso, percebendo isso, mas esse fato que eu entendi assim ser uma jogada muito boa do governo para atrair pessoas que talvez não tivessem muito apreço por ele, não só pelo Lula, mas pelo governo, foi o crédito, a recuperação do crédito, porque as pessoas perdem a sua dignidade, né? Literalmente, perdem a sua dignidade de ir a uma loja, quem sabe comprar um presente para um filho, para um pai, uma coisa que não é um presente que precisa trocar uma geladeira, um fogão, um automóvel, e quando o seu nome é levantado ali, o vendedor fala, olha, desculpa, com outras palavras ele vai falar, mas não posso lhe dar o crédito. E isso está sendo recuperado realmente com esse atual programa do governo federal. Então, nesse ponto, merece o nosso respeito. E é lógico, como muito bem ponderou o Poit, essas pesquisas deveriam ser feitas a miúde, né? 2, 3 meses para ver. Mas esses fatores, né? O término, não digo término, né? Término da pandemia. A doença existe ainda. Isso ajudou muito o cenário mundial. Alguns países aí da Ásia ainda sofrem bastante com isso. Mas aqui no Brasil nós voltamos à nossa vida normal, graças a Deus. Muito bem, o Armando falou aí do Desenrola Brasil e falou a palavra automóvel, que ainda teve essa, né? O nosso especialista em crédito aqui quer falar mais uma vez, vou fazer mais uma rodada rápida, mas ainda teve esse incentivo também à compra de automóveis, né, o Poit? Caraca, fiquei feliz com a minha alcunha agora, especialista em crédito. Você está vendo, né, que eu estou fazendo essa propaganda. Boa. Obrigado, Lu. Mas sabe que quando o doutor falou e você falou também, Lu, para você que está
curioso, né? Joga aí no teu buscador Pesquisa Genial Quest, que já vai aparecer o link que a Lu falou, onde tem mês a mês. Tem lá algumas reportagens, vai ter a reportagem da CNN que está muito bem colocada e também tem o link da página da Genial Pesquisa ali com a Quest, que você pode ver todos os outros meses, todas as pesquisas que eles fizeram. E aí eu vou provocá-lo, como você disse, das redes sociais. Se quiser, manda um direct que eu te mando o link da CNN também. Muito bom. Olha, o tanto Tardelli, Poit, vou fazer mais uma rodada aqui com vocês, porque eu queria tratar agora da renda. Já que a gente falou do Desenrola Brasil e a gente viu o Armando falando aí como o crédito recupera a dignidade, e a gente viu um aceno à classe média. Foi muito criticado aqui, mas foi um aceno à classe média quando teve o programa de incentivo de compra de carros, que acabou muito rapidamente também. E aí a gente acompanha aqui, eu estou acompanhando a pesquisa agora por renda familiar. Eu estou vendo aqui, quem ganha até 2 salários mínimos, em fevereiro, 64% das pessoas avaliavam bem o governo. Depois caiu um pouco em abril para 60%. Depois subiu em junho para 64% e agora chegou a 68%. O mesmo fenômeno aconteceu com quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, que é a classe média brasileira. Então, penso que, aí é a minha pergunta, esses programas pontuais, aí o Desenrola Brasil, incentivo a carros, queda na alimentação que atinge exatamente os mais pobres, né? Porque a gente teve queda no preço de alguns alimentos. Isso daí tem contribuído, essa área econômica, e não é aquela que a gente tem falado aqui de novo arcabouço fiscal, reforma tributária, não. É a comida na mesa mesmo, Tardelli. Essa tem contribuído bastante para essa avaliação positiva, você não acha? É célebre a frase do então candidato à presidência dos Estados Unidos, Bill Clinton, com o seu assessor, dizendo assim, é economia, é estúpido que a gente tem que... Porque o que as pessoas mais priorizam num país em que as pessoas ganham pouco? Comer. Porque comer estava difícil. Nós chegamos a ter 30 milhões de pessoas passando fome, 60 milhões de pessoas em insegurança alimentar, que é não saber se vai comer no dia seguinte. Esse é um dado desesperador. E foi o grande mote da campanha do então candidato Lula. Com a promessa da exoneração, da eliminação da tributação da cesta básica, com a queda do preço dos alimentos, a gente sente, com a reativação do Bolsa Família, né, a gente percebe, eu percebo isso num lugar muito curioso, que é na Feira Livre, supermercado. Eu adoro circular nesses lugares assim. As pessoas estão menos tensas. Isso é uma verdade. A possibilidade de você comer melhor, ou de comer, e o professor José Vicente acompanha com muita atenção esse fenômeno, principalmente nas comunidades, onde a fome é uma presença, é um personagem. É esse personagem que o Lula começa a enfrentar. Isso devolve às pessoas algo, não sei se foi o Armando, se foi o professor Zé Vicente que falaram, uma coisa que é fundamental na vida da gente, esperança. Não é à toa que no Diverão Comédia tem lá o cartaz na porta do inferno, deixai aqui a esperança, ó vós que entrais. Porque o inferno é esse, é você viver sem esperança. Esse é o inferno. Você perde o sentido. Ele recupera o sentido. A economia, a comida na mesa, recupera o sentido da vida. Não, a pauta econômica, a gente pode dizer, a economia, né, a comida na mesa, que você diz, e é ter dignidade também, às vezes, é ter uma roupa, não é só comida, a gente não quer só comida, é que é bebida, diversão e arte também, como diria o Titãs, e tudo isso traz dignidade, né? Agora, isso também mexe muito no seu humor político, né? A gente está vendo aí a Argentina agora dando um recado, e eles estão enfrentando uma crise econômica extrema e está dando um recado à política tradicional, né? Trazendo aí, colocando em primeiro lugar um neófito
né? Alguém totalmente de fora da política, com ideias até bem distantes da política tradicional para esse momento. Então, professor, acerta o governo Lula, e acho que talvez isso aí, você pode classificar, professor José Vicente, como habilidade ou não, acerta quando mira na pauta econômica, mas nessa pauta econômica prática, e isso se traduz nessa pesquisa nesse momento? Eu acho que para os números que o Tardelli relacionou, daqueles que estão com fome, daqueles que não sabem se comerão amanhã, nós poderíamos até fazer uma inversão da metáfora e dizer que, no caso do Brasil, é a fome, estúpido, né? Ou seja, nós estamos dizendo que metade da nossa população, em grande medida, tem uma fome extrema ou uma fome moderada, a despeito de nós sermos o país que mais produz alimentos e proteínas no mundo, a despeito de nós termos quase que 25% do nosso PIB gerado através dessa produção de alimento e de proteína. Mas enquanto a gente consegue alcançar esses números extraordinários, a nossa gestão política e a nossa estruturação de prioridades não consegue fazer com que aqueles que têm fome possam deixar de morrer de fome. Então, num país de pobres e miseráveis, em que as pessoas morrem de fome, você poder colocar um prato de comida no almoço, na janta, é alguma coisa extraordinária. Mas, tanto quanto isso, o que nós temos é uma cadeia alimentar que movimenta desde o campo até a gôndola do supermercado. Então, quando você cria as condições para que o alimento saia lá, seja produzido no campo, chega nas gôndolas do varejo, em qualquer cidade do nosso país, e as pessoas têm um mínimo de recurso para poder comprar esse alimento, essa pessoa vai se sentir não só esperançada, como vai se sentir dignificada, né? Eu trago para a nossa memória, inclusive, mesmo no caso da pandemia, quando o governo, então, disponibilizou R$600 para as pessoas que estavam extremamente carentes e necessitadas, e que esse dinheiro, quando chegou no bolso das pessoas, foi festa em qualquer periferia do nosso país. E com esse dinheiro as pessoas minimamente puderam reequalizarem a sua trajetória, a sua vida, a sua rotina. Então eu diria que, ao tempo que você colocou, não é, o subsídio dos carros para a classe média, e esse foi o alimento momentâneo da classe média, né, ter disponibilizado o acesso e a possibilidade das pessoas se alimentarem no nosso país, foi sim, né, a grande intervenção de alguém que tem sensibilidade sobre isso, de alguém que sempre colocou isso como uma prioridade para o país e para qualquer governo, e que convoca todos nós a não permitir que seja o governo da esquerda, do direito, do centro, do meio, que uma pessoa, e sobretudo uma criança, deixe de ir para a escola porque não tem comida em casa, e que um pai de família não tenha condições de pôr o prato de comida para a sua família, para o seu filho, para a sua esposa. Muito bem. Armando, agora você a última provocação em relação a esse tema, que é a seguinte: eu queria fazer quase uma comparação entre o governo anterior e esse, porque no governo anterior a gente também teve um auxílio emergencial, e aí eu estou falando da sinalização para os mais pobres, com valor muito grande também. Mas a gente viu muito mais nos últimos anos, no debate público, a pauta ideológica. E agora a gente vê muito mais, pelo menos nesses 6 primeiros meses de governo Lula, 8 primeiros meses, a pauta econômica. Isso faz diferença? Faz diferença, claro que faz. A economia, resumindo para a pessoa mais humilde, mais simples, é o dinheiro que vai transformar em comida, em dignidade, foi a palavra que eu utilizei no outro bloco, as pessoas com dignidade, né? Pessoa humilde que possa comprar um alimento para os seus filhos, possa pagar ali uma conta de luz, possa, quem sabe, até comprar um automóvel para transportar-se, para trabalhar. Foi o que aconteceu recentemente, num período muito curto, é verdade, né? Esse benefício acabou rapidamente por conta daquela cota que foi separada pelo governo federal com desconto. Mas muitas pessoas compraram automóveis ou para uso pessoal ou para o trabalho, não importa. Mas isso traz riqueza para o país. Na verdade, esse dinheiro que foi colocado em cima da mesa, ele volta para o próprio governo através dos impostos. Mas respondendo à sua pergunta, é claro, a dignidade das pessoas.
Então, não só nesse plano que foi feito agora da recuperação do crédito, mas na ajuda financeira de pessoas que não têm nada. Quando eu falo nada, não é que não tem casa, não tem automóvel, não tem ar-condicionado e não tem celular caro. Não tem nada, não tem teto, não tem comida, não tem água potável, não tem vaso sanitário em casa. Eu estou falando de pessoas que vivem na miséria, literalmente, e não são poucas pessoas, não, são muitas pessoas. E eu não falo só nos grandes centros, não, né? Em outras áreas do país também, nos rincões, pessoas que nunca foram ao médico, pessoas que nunca tiveram acesso a um dentista, nunca sentaram na cadeira do dentista, nem sabem o que é isso, né? Algumas não têm nem televisão, não têm energia elétrica. Não é a maioria do país, graças a Deus, mas existem pessoas nessa situação. Lamentável, triste, miséria, miserabilidade. Quando nós conseguimos tirar essas pessoas, essas famílias, desse momento horrível da vida, maravilhoso, né? A pessoa vê a luz, começa a enxergar uma outra possibilidade, né? Que não tinha outrora. Então, o dinheiro, o que manda é o dinheiro, é a economia. Observe o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Um país com uma economia fortíssima, mas há um debate na economia lá gigantesco. Nós estamos vendo isso, pessoas saindo das suas casas, morando em rua, morando em trailers, morando em motorhomes, porque acabou o dinheiro. Por quê? Por conta da economia. Observe o que está acontecendo nos grandes centros das nossas cidades. Digo aqui na minha cidade, que é uma cidade média, Santos, mas São Paulo e as capitais, os centros estão enxugando, que as pessoas estão trabalhando em casa, a economia está mudando e as cidades estão reduzindo, diminuindo. Fala cidade ou centro da cidade. Então, o dinheiro é o que manda. Lamentavelmente, nós vivemos essa situação e quando nós conseguimos passar ou repassar um pouco de dinheiro para essas pessoas mais humildes, mais carentes, nós levamos a dignidade, nós levamos a uma qualidade melhor de vida. E eu não falo em assistencialismo o tempo todo, não poderíamos fazer isso. Mas num primeiro momento, quando a pessoa passa fome, e o Tardelli ponderou isso de uma forma muito objetiva, um tiro certeiro, pessoas têm pressa. A fome não dá para conversar. Dá para conversar com o amigo, com o compromisso, vou depois, ou amanhã, troca o carro o ano que vem, mas com a fome você não conversa. Não tem jeito. Muito bem, essa frase já falada pelo Herbert de Souza, né? O Betinho, na década de 90, quem tem fome tem pressa, e repetida aqui então pelo Roberto Tardelli, nosso grande Tardelli.